Olá, meus amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês. Eu peço neste exato momento, o Pedro chegando agora, a Maria do Rosário, neste exato momento, para vocês copiar e colar essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, chamar a galera para estar aqui ao vivo. Temos muitas notícias para poder passar na data de hoje. Finalmente, a gente tem que compartilhar, sentar o dedo. Coloca aí nos comentários qual o número do like de vocês. Copia e cola nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais aí. Vai dando like, vai compartilhando. A gente vai por partes para a gente poder abordar tudo que está acontecendo na data de hoje. Pessoal, o verdadeiro golpe ocorreu quando a Dilma Rousseff conseguiu manter direitos políticos mesmo após o impeachment. Advogado aciona o Ministério Público Federal contra o ministro Alexandre de Moraes. Dia da libertação, a nova era tarifária de Trump reacende a guerra econômica global. O ministro Alexandre de Moraes dá mais um motivo para que a manifestação no dia 6 de abril seja a maior de todos os tempos. Urgente, Paulo Bonetti se posiciona sobre o pedido de prisão preventiva do Jair Messias Bolsonaro. O PT mata político e militantes parecem não perceber o suicídio. O STF esmaga o Congresso, maquiavélico Dirceu escolhe o adversário para derrotar Luiz Inácio Lula da Silva, juízes auxiliares deixam o gabinete de Moraes, inclusive o envolvido em vazamento. Todos estão envolvidos em vazamento. PF indicia Tagliaferro, trama que mais se assemelha a um roteiro de máfia do que a um Estado democrático de direito. O ministro Alexandre de Moraes toma decisão em pedido de prisão de Bolsonaro. Preta Gil volta a ser internada devido ao câncer. O ministro Alexandre de Moraes decreta prisão preventiva de parentes do Jair Messias Bolsonaro. A audiência de Felipe Martins nos Estados Unidos tem data marcada e causa preocupação nas autoridades do Brasil, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Moraes se diz vítima, como é que ele pode julgar? Que julgamento é esse? O Brasil está diante de um abismo com o julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. EUA começa a agir no caso de Felipe Martins e tensão toma conta de Brasília. Chuvas intensas atingem o sul e o caos se espalha novamente. Revelado de onde partiu o famigerado pedido de prisão contra Bolsonaro. Morre estrela internacional do cinema. Desemprego e desespero sobem depois do Luiz Inácio Lula da Silva assumir o Brasil. Denúncia baseada em recortes, vídeos, interpretações forçadas, depoimentos contraditórios e delações feitas para salvar a própria pele do Mauro Cid. Urgente, parlamentar socialista é preso e o motivo é drástico. Jornalista da Globo morre durante cirurgia de emergência. Esposa do ministro Alexandre de Moraes arruma um estranho novo trabalho, pede para sair do antigo e assume uma nova posição. Pressão aumenta sobre o Hugo Mota. Informação vaza e revela forte opinião de Fux sobre o governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Van Damme vira alvo em investigação sobre tráfico humano. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Pessoal, preste bastante atenção aqui. A Amélia chegando agora, a Dona Thelma, a Débora Santos, o Ilse, a todo mundo, a Renata Melão, que está chegando aqui. Copia e cola, pessoal, essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Chama a galera. Lembrando, pessoal, no finalzinho, eu vou falar para vocês sobre a questão do sorteio no nosso canal. Precisa estar inscrito, precisa compartilhar aí com o máximo de pessoas. Então, copia e cola essa live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Vai dando like e vai se inscrevendo neste exato momento. Justiça dos Estados Unidos marca audiência de Felipe Martins sobre a suposta fraude que acabou de sair. PF indicia ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes em investigação sobre os diálogos aí do ministro, entre ele e o ministro Alexandre de Moraes. Vai dando like, vai compartilhando. A PF investigou até diálogos do ex-assessor de Moraes com o seu advogado na data de hoje. Estou compartilhando aqui na íntegra e a gente vai passar aqui ao vivo para todos vocês. Deixa eu entrar aqui, pessoal, estamos com 112 ao vivo. Vai dando like, vai compartilhando. Saiu também, pessoal,
um vazamento sobre um roubo milionário aí do ministro Gilmar Mendes, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês falam, doutora, mata a cobra, mostra a cobra morta e o pau dessa cobra. Então, vou compartilhar com vocês a informação agora ao vivo, diretamente de Brasília, para todos vocês. Deixa eu apresentar aqui. Vai dando like. A dona Edna, a dona Isabel chegando agora. Vamos que vamos, pessoal. Até um tal de Gilmar anda dizendo por aí que não houve golpe. Até ontem era um ferrenho defensor das prisões dos patriotas. Notícias vindo de Portugal, aqui de Portugal, sobre a apuração do patrimônio do tal Gilmar e suas inclusões na Lei Magnitsky, levaram pavor a ele. Agora é tarde, Gilmar. O impacto da Lei Magnitsky parece estar sendo um divisor de águas, não apenas nas relações internacionais, mas também no jogo político interno. O afastamento dos assessores e aliados de Alexandre de Moraes, todos foram embora, especialmente com o risco de punições vinculadas às violações de direitos humanos e corrupção, sinaliza que o cerco está se fechando. Para muitos, a sensação de barco à deriva reflete bem a vulnerabilidade de figuras como ele podem estar sentindo diante de pressões externas e internas. Se houve realmente movimentações mais incisivas, os próximos passos serão cruciais para definir o rumo dessa trajetória. Cada dia melhor. Pessoal, agora, neste exato momento, eu vou compartilhar aqui com vocês. A vinda da... Vai dando like aí, vai compartilhando, vai se inscrevendo. O nosso senador aqui, Marcos Duval, é o senador do Estado do Espírito Santo. O seu Sebastião chegando agora, o Adeildo chegando agora. Vai dando like, vai compartilhando. Vamos chegar a 140 pessoas ao vivo. Lembrando, pessoal, que o sorteio do nosso canal a gente vai fazer. Você precisa estar inscrito nesse canal. Se aí do lado tiver a opção inscreva-se, significa que você ainda não está inscrito. Então, se inscreva no canal, dê o joinha e compartilhe aí com 10 pessoas no grupo do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Tem que ter o compartilhamento, as regras do nosso sorteio. Doutora, qual vai ser o sorteio? Vai ser qualquer produto na Amazon de R$160, tá bom, pessoal? Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Vamos para as notícias, foca aqui em todos os detalhes, ao vivo a gente está. Vamos que vamos. A comitiva para o Brasil, qual data que eles vão vir ao Brasil? Segura essa, Alexandre. Só por conta de um senador perseguido politicamente. Imagina os perseguidos políticos e os presos do dia 8. Tu tá fudido. Isso é só por conta de um senador. E vocês, senador da esquerda, querem fazer alguma denúncia no Conselho de Ética para eu tentar? Façam. E aí vocês vão entrar aqui também. Porque isso daqui já foi a condenação. Eles vão definir essa missão oficial ao Brasil. O documento que eles vão fazer não vão comunicar a data para o governo brasileiro de quando eles vão vir e vão fazer denúncias em loco dos crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes. Deixa eu parar a tela. Pessoal, estamos com 144 pessoas ao vivo. Vamos chegar a 150 neste exato momento. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Pessoal, respira fundo e vamos por partes. O ministro Alexandre de Moraes terá dificuldades para preencher as vagas de juízes auxiliares em seu gabinete. O Estadão notificou uma demandada de juízes auxiliares do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Doutora, como assim? Entre janeiro e março de 2025, 2 juízes auxiliares e um juiz instrutor retornaram às suas atividades no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP. E aí eles não esclareceram se foram os próprios juízes que fizeram a opção
ou se foram retirados em razão do vazamento provocado pelo ex-assessor Eduardo Tagliaferro. O fato é que informações dão conta que o ministro Alexandre de Moraes iniciou um processo seletivo para substituir os magistrados. O fato é que trabalhar com o ministro Alexandre de Moraes é algo que não seduz facilmente um magistrado. Dizem que o clima está muito ruim, extremamente pesado. Moraes fatalmente terá enormes dificuldades de encontrar os substitutos. Pessoal, na data de hoje, parlamentar socialista é presa e o motivo é estarrecedor. A Polícia Federal prendeu a vereadora Tatiane Medeiros, do PSB, em Teresina, como parte da segunda etapa da Operação Escudo Eleitoral. A prisão ocorreu em um condomínio localizado na zona leste da capital piauiense. A Justiça Eleitoral também determinou seu afastamento imediato do cargo aí na Câmara Municipal. Conforme nota divulgada pela Polícia Federal, as investigações apontam que a campanha de Tatiane, eleita em 2024, foi financiada com recursos ilícitos oriundos de facção criminosa e por meio de desvios de recursos públicos de uma instituição não governamental. A polícia ainda afirma que, após o resultado das eleições municipais, surgiram evidências do vínculo direto entre a vereadora e um membro influente de uma facção com atuação expressiva no Estado. Tatiane Medeiros conquistou seu primeiro mandato com 2.925 votos, já em março deste ano. Então, presidente da diretoria municipal do PSB e atual secretário de Planejamento do Piauí, Washington Bonfim, decidiu afastá-la da função de secretária-geral do partido, aguardando os desdobramentos da investigação. E aí, ela foi presa na data de hoje. Pessoal, a audiência de Felipe Martins dos Estados Unidos já tem data marcada e causa muitas preocupações ao Supremo Tribunal Federal. A Justiça dos Estados Unidos marcou para 9 de abril, em Orlando, na Flórida, a primeira audiência que irá analisar uma ação apresentada pela defesa de Felipe Martins, assessor internacional do Jair Messias Bolsonaro. A ação tem o objetivo de saber por que o sistema de imigração norte-americana registrou a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos no final do ano de 2022. Os dados da imigração apareceram em abril de 2024, enquanto Felipe Martins estava preso, mas foram apagados em junho daquele ano. O ministro Alexandre de Moraes usou esses dados como argumento para manter a prisão do Felipe Martins por mais ou menos 6 meses. A defesa de Felipe Martins afirma que ele irá acompanhar de forma virtual a audiência na próxima quarta-feira, agora, dia 9. Pessoal, vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo. É muita tensão agora no Supremo Tribunal Federal. Doutora, como assim? É muita tensão, pessoal, que está surgindo agora no Supremo Tribunal Federal. A gente vai apresentar aqui o Júlio chegando agora, o seu Antônio. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Preste bastante atenção em tudo que vai acontecer, pessoal, durante essa semana. Analise bem, preste bastante atenção, foque aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho e senta o dedo aí. Vai compartilhando e vai dando like. Preste atenção. O caso da suposta fraude no sistema de imigração norte-americana envolvendo o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins. Autoridades norte-americanas querem identificar se possíveis irregularidades em dados do ex-assessor tiveram ligação com o governo Joe Biden ou com autoridades brasileiras. A audiência será na próxima quarta-feira em Orlando. A ação, que foi apresentada à Justiça dos Estados Unidos pela defesa de Felipe Martins, tem o objetivo de saber por que o sistema de imigração norte-americano registrou a entrada do ex-assessor nos Estados Unidos no final de 2022. Os dados da imigração apareceram em abril de 2024, enquanto Felipe Martins estava preso, mas foram apagados em julho do mesmo ano. O ministro Alexandre de Moraes usou esses dados como argumento para manter a prisão de Felipe Martins por 6 meses. A CMN confirmou com a empresa Latam que o ex-assessor, em dezembro de 2022, estava no Brasil, no Paraná, ou seja, ele não havia saído do país em 2022. A defesa de
Felipe Martins afirma que ele irá acompanhar de forma virtual a audiência na próxima quarta-feira. Felipe Martins foi denunciado por um suposto envolvimento em uma trama de golpe, segundo os investigadores da Polícia Federal. A defesa dele nega as acusações. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal ainda irá analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ele, prevista para o dia 29 de abril. Pessoal, deixa eu parar e vou voltar. Eu quero que vocês foquem aqui, pessoal. Vocês falam assim, doutor Olívia, às vezes o ministro Alexandre de Moraes não acontece nada, né? Por aí vai, ele não sai do Supremo Tribunal Federal. Eu quero que vocês foquem bastante aqui. A maior potência do mundo é os Estados Unidos, a gente querendo ou não. Quem é o presidente dos Estados Unidos, a gente querendo ou não, é o presidente Trump. E ele está olhando para o nosso Brasil, lembrando que a taxa lá é 10% aqui no Brasil, entre outros países, né? Ele colocou 30% a 35% aí da taxação. Então, ele está olhando bastante pelo nosso Brasil. E essa questão do Felipe Martins vai dar muita treta até as coisas começar a acontecer. Então, a gente não pode desistir. Cada passo, cada vitória, cada crime a gente tem que compartilhar. Cada ação desprovida, cada ação que não deveria, cada ação que deveria, a gente vai o tempo todo compartilhar. A gente é Clenilson Medeiros, um canal de notícia. Então, todos os dias a gente vai compartilhar, seja notícias boas, seja notícias ruins, seja notícias excelentes, mas a gente não pode desistir do nosso Brasil. E a gente está aqui com o público para a gente poder compartilhar todas as notícias. Então, a gente não precisa, pessoal, ter pressa. As coisas vão começar a acontecer. Agora, Vaza Jato e Vaza Toga, os destinos absurdamente opostos das reportagens de Glenn Greenwald. Não sei se vocês lembram, mas em agosto do ano passado, ocorreu um vazamento de mensagem entre o assessor de Alexandre de Moraes e um perito do Tribunal Superior Eleitoral, responsável por investigações sobre nós, né, pessoal, bolsonaristas. A questão é a seguinte, fica claro pelos diálogos reproduzidos que o gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal encomendava relatórios incriminadores ao TSE e mandava refazê-los se não ficarem ao gosto do freguês. O autor da reportagem aí, o mesmo que publicou as mensagens hackeadas entre Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba. Mas os destinos de ambas as reportagens aí não poderiam ser mais opostas. Enquanto os diálogos entre Moro e os procuradores foram usados como prova de parcialidade do juiz, os diálogos entre assessor de Moraes e perito serão usados para incriminar o perito por, vejam só, desestabilização das instituições republicanas. As instituições republicanas de nosso país agradecem. E o engenheiro de produção pela Escola Politécnica da USP, mestre em Economia e Finanças aí pela INSPE. Áudio de Ayrton Vieira, auxiliar do ministro Alexandre de Moraes. Aí tem toda na íntegra, pessoal. PF indicia ex-assessor de Moraes no TSE, todos os documentos, áudio de Ayrton Vieira, auxiliar de Moraes, os trechos, todos os detalhes agora, neste exato momento. Pessoal, esposa do ministro Alexandre de Moraes, até que ela é bonitinha, né, pessoal? Bonita para esse cara feio, uma loira até bonita. O ministro Alexandre de Moraes soube escolher, só ela que não soube escolher bem, né, gata? O ministro soube escolher, mas ela não soube escolher bem, mas tudo bem. Pessoal, Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, foi contratada pelo Banco Master, instituição financeira que está em processo de venda para o Banco Regional de Brasília, que é o BRB. A informação que veio aqui no nosso canal do YouTube destacou que o escritório Barsi de Moraes, onde também atuam os filhos do casal, que é a Giuliana e Alexandre, representa judicialmente o banco em algumas ações. Apesar da confirmação do vínculo, o jornal afirma que tanto a natureza das ações quanto os valores dos horários permanecem em sigilo. Viviane não aparece como advogada nos autos da principal ação que o banco move no Supremo Tribunal Federal, um processo contra a União relacionado à cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido, sobre relatoria do ministro Gilmar Mendes.
O envolvimento do Banco Master com o STF levanta preocupação éticas adicionais. A instituição mantém em sua carteira aproximadamente 8,7 bilhões em precatórios, categoria frequentemente presente em ações judiciais na Suprema Corte. Além disso, o banco acumula 30 processos em tramitação no tribunal. A relação entre o Master e membros do Supremo Tribunal Federal vai além das ações judiciais. Em abril de 2024, a instituição patrocinou aí o primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias, realizado em Londres aí, do que estava, né, o ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, né, pessoal? E aí foram hospedados em hotel luxuoso e para aí vai. A gente só está de olho nas questõezinhas que estão aparecendo neste exato momento. Pessoal, a jornalista da Globo morre durante a cirurgia de emergência na data de hoje. A Wanda faleceu ontem, na verdade faleceu ontem, veio a confirmação hoje, né? Ontem, na madrugada de ontem, após complicações durante uma cirurgia de aneurisma dissecante da aorta, no Hospital Teresa, aí em Salvador. Ativista do movimento negro, Wanda acumulava 27 anos de carreira na TV Bahia, afiliada à Rede Globo. De acordo com familiares, os primeiros sinais de problema surgiram há cerca de um mês, quando ela relatou sintomas após uma virose. Ao buscar atendimento médico, foi diagnosticada com infecção urinária, seguida de uma infecção intestinal. A condição evoluiu, já no hospital foi detectada um aneurisma dissecante da aorta, uma enfermidade grave que ocorre com a ruptura da camada interna da principal artéria do corpo. Infelizmente, ela veio a óbito. E aqui no nosso canal a gente presta solidariedade, pessoal, a toda a família dessa jornalista. Pessoal, o Brasil está diante de um dos maiores julgamentos da política do nosso Brasil, do Jair Messias Bolsonaro. E o senador Marcos Rogério, do PL, criticou o julgamento da admissibilidade da denúncia aí do Jair Messias Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Segundo o parlamentar, o processo apresenta falhas no respeito ao devido processo legal e representa, na sua avaliação, ameaça à liberdade de expressão e à participação política do país. Marcos Rogério disse que há vícios processuais no julgamento e que a atuação do judiciário tem ultrapassado todos os limites da Constituição. Ele declarou que os réus não tiveram acesso integral aos atos e que provas favoráveis foram ignoradas, o que comprometeria a legitimidade do processo. Pessoal, neste exato momento, está uma repercussão nacional e internacional também sobre o estado de saúde da Preta Gil. Ela voltou novamente desde ontem a ser internada no hospital aí do estado do Rio de Janeiro. Um grande abraço, um beijo para os cariocas. Comunicado oficial diz que ela está bem e sua internação foi necessária para a realização de exames e a administração de medicações que exigem um ambiente hospitalar, considerando que ela é uma paciente oncológica, pessoal, que foi diagnosticada aí com câncer. Ainda segundo a assessoria de imprensa, a expectativa é que ela tenha alta agora nessa semana, no caso amanhã. Preta Gil foi diagnosticada com câncer coloretal em janeiro de 2023, uma doença que acomete o cólon e o reto, partes do intestino grosso. Logo após a descoberta da enfermidade, a cantora iniciou um tratamento com sessões de quimioterapia e radioterapia em agosto de 2024, passou por uma cirurgia para remover os tumores. No entanto, exames posteriores indicaram que o câncer havia se espalhado para 4 outras regiões do corpo, o que exigiu a retomada do tratamento. A gente aqui no canal está acompanhando as notícias, a gente presta solidariedade a toda a família da Preta Gil, a Preta Gil, e o câncer, pessoal, não tem, a gente sabe que não tem cura até então, né? Até então, porque a doutora Olivia Bis Matias vai ser uma das maiores médicas aí do nosso Brasil para descobrir a cura das doenças autoimunes. Não é só youtuber, né, pessoal? É a gente descobrir a cura das doenças autoimunes. Então, a gente está acompanhando a Preta Gil e essa luta, né, do diagnóstico do câncer, e a gente está de olho também acompanhando todas as reportagens. Pessoal, neste exato momento, eu vou compartilhar aqui com vocês que a gente precisa analisar algumas situações conjuntas aqui. Eu peço que vocês vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo neste exato momento,
Não esqueça do like, que é o joinha. Deixa eu apresentar aqui. Pessoal, a gente sabe, deixa eu colocar aqui com vocês. A gente sabe que é um dos maiores políticos da direita do nosso Brasil. A gente quer muito que volte aonde deveria estar. Mas a gente conta, né? Todo mundo da direita conta com o apoio de cada um de vocês que estão aqui no nosso canal do YouTube. A dona Sebastiana chegando agora, o Né e o Luz perguntando, né, se ele será penalizado. A gente está acompanhando aqui as notícias e a gente acredita que sim. A dona Mercedes, a auxiliadora Souza, todo mundo que está aqui. Eu peço bastante a ajuda de vocês e a gente vai compartilhar aqui ao vivo. Carga tributária chega a 32,3% do PIB, maior patamar em 15 anos do nosso Brasil. A reforma tributária pode levar até 35% do seu aluguel. Deixa eu ver aqui. Estou aqui com seu filho. Peraí, deixa eu voltar. Seu Alexandre, minha joia, estou aqui com seu filho. Então, teu pai? Tá no Recife trabalhando, né? E a gente tá aqui saindo nessa terra linda. Cheiro. Lula ladrão e Bolsonaro... Ei, não. O governo sabe que eles estão perdidos. O governo sabe que a popularidade do atual mandatário da República é 20% e que se a eleição fosse hoje, o presidente Bolsonaro daria uma coça eleitoral. Vamos parar a tela aqui, a gente vai voltar. Pessoal, a gente está acompanhando a todas as notícias aí e eu sei o quanto que vocês querem que o ministro Alexandre de Moraes pague por todas as suas ações, todos os crimes, né, cometidos aí, principalmente ao pessoal da direita. A gente sabe o quanto existem idosos presos, né? Surgiu um caso aí de uma idosa presa, de um idoso preso que foi diagnosticado com câncer e o ministro Alexandre de Moraes liberou para a prisão aí domiciliar. A gente está acompanhando, igual a gente sabe, como que poderia dar um golpe de Estado, idosos, né? Que golpe de Estado é esse no nosso Brasil? Então, a gente sabe o quanto que a perseguição é intensa, o quanto que a mídia não quer a divulgação, o quanto que a Rede Globo quer que você fique viciado aí nas narrativas que ela quer que o povo acredite. Então, a gente precisa se juntar. Agora é um momento decisivo no nosso Brasil. A gente precisa se juntar com pessoas que transmitam a verdade, com pessoas que acreditam que o nosso Brasil tem jeito, que a gente vai conseguir sair dessa situação. Então, eu peço a ajuda de todos vocês para estar inscrito aqui mais do que nunca. Hoje eu reforço muito isso, para estar inscrito aqui no canal, para compartilhar, para dar o joinha, né? Escancarar aí para todo o Brasil, todo mundo. Este canal, nosso canal, eu sempre falo meu canal, falo nosso canal, vai ser um dos maiores canais de política do nosso Brasil. E a gente aqui nesse canal quer eleger os representantes do povo, todos os deputados, todos os senadores da direita, principalmente aí o Jair Messias Bolsonaro. A gente precisa da mídia mais do que nunca para a gente conseguir eleger. A gente quer eleger você que está aí do outro lado, que quer vir como deputado, como senador, mas eu preciso da ajuda de vocês. Doutora, qual é a ajuda? É se inscrever, pessoal. Se inscrever nesse canal, compartilhar, dar o joinha, que o YouTube entenda que o nosso canal é relevante e aí entrega para várias pessoas aqui neste exato momento. Pessoal, banda esquerdista grita sem anistia no palco e é vaiada e irada. Expulsa bolsonaristas de show. Vamos lá. A banda IRA, composta por mega extremistas de esquerda, foi vaiada por bolsonaristas quando seu vocalista nazi grita no palco sem anistia em seu show em Contagem, Minas Gerais, agora. E aí, conhecido por suas posições comunistas, desde que era criancinha, o vocalista esbravejou para a turba de direitistas irado. Vão embora e não voltem mais, não comprem nossos discos. Fontes fiéis que só eu tenho que afirmam que o grupo, enfrentando os últimos tempos, 50 anos,
ostrácimos rastejante, já que ninguém mais se lembra que ele existe. Precisa desesperadamente lacrar para ver se fatura alguns trocados em outro lugar que não seja em Contagem. Aí o povo, os bolsonaristas saíram mesmo, pessoal. Saíram do show aí sem realmente no pedido às vezes, né? A banda pediu a expulsão aí e eles saíram aí do show. Pessoal, eu sempre falo que política, religião são situações bem complicadas no nosso Brasil aí para a gente poder discutir. A gente sabe o quanto que é bem delicado essas questões aí de política no nosso Brasil. A gente sabe que não é fácil a gente abordar essas questões porque o povo, às vezes, eles têm algumas ações que é um pouco complicada, né, pessoal? A gente avalia, a gente respira fundo, mas às vezes é complicado algumas ações. Pessoal, eu vou pedir vocês agora que estão aqui ao vivo comigo, peraí, neste exato momento, cadê? Peraí, pessoal, não sai não. A gente vai entrar agora, o Márcio Bernardo chegando agora, no nosso outro canal do YouTube, Cortes da Política da Direita, a gente vai entrar agora às 5 horas. Eu vou compartilhar aqui com vocês ao vivo, copiar e colar. A gente vai mudar agora de tela. Deixa eu só mudar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Espera aí, pessoal. A gente está ao vivo neste exato momento. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Esse aqui é o nosso canal. Eu peço a ajuda de todos vocês para assistir aqui. O Júlio sempre presente e escrever aqui. E esse canal aqui, pessoal, é o canal que a gente vai fazer o nosso sorteio. Esse canal que vocês estão aqui. E as regras precisa estar inscrito no nosso canal agora, o YouTube liberou as pessoas que estão inscritas no nosso canal. Então, eu consigo ver quem são as pessoas, Maria Umbelino chegando agora, que está inscrito. Então, está inscrito e compartilhar aí com 10 pessoas no grupo do WhatsApp, nos status do WhatsApp de vocês aí. Tem que ter o compartilhamento. E aí a gente vai falando, dialogando sobre a questão do sorteio, mas ajude o nosso canal aí, se inscrevendo, dando like, compartilhando. A gente passou por uma queda aí, né, dos hacks, vocês sabem, mas a gente está voltando e eu conto com a ajuda de todos vocês, tá bom, pessoal? Peço ajuda, o compartilhamento, a inscrição. Entre agora na nossa live, no canal agora de Cortes de Política da Direita e à noite a gente volta. Beijo, pessoal. Obrigada pela audiência, pelo compartilhamento e pela inscrição. Dona Maria Menezes chegando agora, o Márcio Bernardo, o Júlio Gonçalves sempre presente aqui, a Maria Eunice Andrade, o Celso Goés, Sebastiana Batista, o Nel Lúcio, a Mercedes Auxiliadora Souza, o Raimundo Lima, a Dona Marli Teixeira Machado Leite, o Rodrigo, a Carleci Barbosa, o Clenilson Medeiros, o Sidney Apolinário, a Dona Carleci, a Dona Elidia de Marco Maquiama, ao Antônio Alves de Moraes, um grande abraço e um beijo. Aguardo vocês à noite. Fique aqui conectado no mesmo canal de segunda a segunda, acompanhando todas as notícias. Pessoal, beijo, beijo, beijo.